Amém, gente? Amém. Aleluia, dá um amém de crente, amém? Tem amém que é qualquer jeito, mas amém de crente é assim eu seja para a tua glória, assim. Amém? Glória a Jesus. Como já foi falado, Olha, que honra. Obrigado. Nosso amigo ali, o reverendo, apóstolo, arcebispo, é assim que ele liga para mim e fica me zoando. Falei, agora eu vou te contar aqui em cima. Mas graças a Deus, ali também estamos com um amigo, irmão. É irmão mesmo do Marco? Eita glória! Hoje é porção dobrada. Glória a Deus. Também temos aqui outros irmãos amados. Você já deu um alô para esse irmão que está ao seu lado aí? Diga, graça de Jesus esteja sobre ti. Aleluia. Amém, amados e queridos irmãos. Eu gostaria a gente já está entrando, né? Na verdade, já entramos, agora no mês de agosto, falando sobre herdeiros de Deus. É o que nós vamos trabalhar e nós temos, né? Não querendo ser redundante, mas mês a mês a gente tem trabalhado, né, um tema por mês. E aí todos aqueles que estão aqui ministrando, compartilhando, se você quiser, aí você ainda pode, né? A Bianca, inclusive, está com um papelzinho dela ali à mão, ó. E ela vai provavelmente ticando o que ela vai lendo. Desse jeito, olha lá, ó. Tem gente que está só no digital, né? Nós podemos disponibilizar para você lá dentro do grupo, né, da CCR, e que é aquilo que nós estamos fazendo como leitura, como igreja. E eu gostaria de lembrar a você que nesse início de ano, de 25 para 26, nós liberamos uma palavra. Quero saber quem é que mais lembra. Qual é a palavra que nós liberamos profeticamente, proclamando para esse ano de 2026? 2026 é o ano o quê? Uau! Está ali, ó, no papelzinho escrito. Ali atrás está o ano redentivo. Escrito ali, junto com a programação mensal, né? Que vai de 2 em 2 meses. Tem umas proclamações presas aí, né? Isso. Ali tem o que tem esses 5 pontos aqui. Eu tenho aqui. Tem. E aí eu gostaria de hoje de que a gente pudesse. Antes da gente começar, eu estava ali, meu coração, mais uma vez, como fonte, né? Lembrou aqui de um versículo que, entre tantos outros, que eu amo demais, que está em Atos, capítulo 17, versículo 28. Diz, pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos. Diga comigo, viver, movimentar e existir. O evangelho é um evangelho que a gente vive, se movimenta e faz o quê? E existe por causa dele, por causa de Cristo. Então, dentro desse entendimento, eu não vou começar ainda falando sobre herdeiros de Deus, embora somos herdeiros de Deus. Eu gostaria de ainda pegar o que, né, eu interrompi, entre aspas, né, no dia onde estava aqui ministrando, há 1 ou 2 domingos atrás, sobre a identidade de filhos. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês. E o tema é, isso explica porque você se sente perdido. Isso explica porque você se sente perdido. Como assim, Sérgio? Estou perdido não, Sérgio. Que bom se você não tiver. Mas eu quero explicar, porque muitas vezes nós nos sentimos perdidos. A Nath estava aqui compartilhando. E ela falou de um texto que é riquíssimo. Porque
Porque depois de Jesus ressuscitado, com um corpo em glória, daquele que ele tinha mostrado antecipadamente lá no monte para João e Tiago. Pedro, Tiago e João, naquela transfiguração que ele tem. Ele já estava apontando para um caminho que aconteceria à frente, e eles não puderam compreender. E o Pedro, como você sabe, eu também, aquele cara, né, que é entusiasmado, como alguns dizem, né, no temperamento, um cara sanguíneo, alguns dizem até hemorrágico, de tanto ter sangue, ele chega a sangrar. Esse cara, Pedro, começou a dizer: vamos fazer uma tenda para ti, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias. De repente o céu rasga e interrompe e diz: a ele ouvi, como foi também no batismo. Afirmando sobre a identidade de Cristo, falando sobre Cristo, apontando para Cristo, e nós, hoje, diga eu, muitas vezes, diga comigo por favor, diga muitas vezes, eu ainda estou vivendo numa estação do Jesus Salvador, e não num Jesus redentivo. Nós ainda estamos buscando e procurando salvação, enquanto nós já temos salvação. O próximo passo, a próxima estação é redenção. Por isso nós começamos ano de 2026 falando que esse é um ano redentivo. Eu não sei se já está aí. Eu gostaria que projetasse aqui, eu gostaria que você pudesse declarar junto conosco, lembrando o que nós estamos aqui como filhos e como igreja, como povo. Proclamar significa uma declaração pública. Isso é declarar. Por isso que você precisa confessar, declarar, publicar um anúncio oficial, ou um ato solene para divulgar algo importante. O que nós estamos fazendo? Nós estamos promulgando, nós estamos anunciando algo importante. O que? Redenção. Amém? Diga redenção. Vamos falar o primeiro ponto da redenção e você vai falar junto comigo. Nós vamos falar juntos. O ponto 1, pode passar, por favor. Vamos juntos? 1, 2, 3 e já. 2026 será um ano redentivo, onde o Senhor restaurará áreas que pareciam inversivelmente perdidas, trazendo vida nova ao que estava estéril. 2, como filhos de Deus, seremos conduzidos a lugares de profundidade espiritual, onde a voz do Pai será mais clara de qualquer ruído ao redor. Vamos juntos, irmãos. Como igreja, entraremos em um tempo de alinhamento e purificação, no qual o Espírito Santo removerá pesos antigos para que avancemos com leveza e autoridade. 4, a glória de Deus se manifestará em meio aos desafios, revelando que cada batalha serviu de preparação para um derramamento maior de graça. 5, 2026 será marcado pela redenção, pela cura de feridas antigas e pela liberação de novos começos, que testemunharão a fidelidade do Pai em cada detalhe. Posso ouvir um amém, igreja? Será que nós estamos proclamando isso ou estamos passivos, esperando que Deus faça alguma coisa? Deus já fez tudo o que eu e você precisamos em Cristo Jesus. Porque, por isso, à medida que você conhece mais de Cristo, mais dele você terá, mais dele você manifestará, mais dele você revelará. Amém? E aqueles homens andando com Jesus, glorificado. Ele agora já não está mais num corpo, comum, como ele o tinha, como nós o temos. Ele está num corpo glorificado. E Jesus começa a conversar com os caras, gente. E eles, de certa forma, eu posso ver até uma indignação
dizendo, você é o único que não sabe do que está acontecendo em todo Israel? Irmãos, preste atenção que eu vou falar para você. Quando as nossas emoções, elas nos roubam de uma redenção, nós ficamos impedidos, cegos de ver. Eles não eram cegos de natureza. Eles eram cegos de falta de propósito. O que aconteceu? Jesus anda, caminha, pergunta para eles, como a Nath falou. Jesus responde muitas coisas para nós, perguntando para nós. O que queres que eu te faça? Tu não está vendo que eu sou cego? O que um cego quer? O que um cego quer, gente? Tem cego que não quer ver. Tem muita gente que se acostumou com um padrão que, de repente, é mais confortável ficar ali, porque eu tenho algum ganho, eu tenho alguma possibilidade, eu tenho alguma coisa que eu posso extrair com aquilo. Que, sabe, quando eu olho minha autocomiseração, eu começo, sabe, às vezes a proclamar ela dizendo, eu sou um coitado, eu sou um coitado. Não foi isso que o cego Bartimeu fez. O cego Bartimeu começou a gritar, filho de Davi, filho de Davi. Ele estava chamando o acesso messiânico. A palavra diz que Jesus Cristo, no hebraico, Jesus, Yeshua, significa o quê? Salvador, ungido. E Cristo, no grego, significa aquele que tem, né, que carrega a missão, que realmente... Como? Alguém falou? Me ajude. Eu acho que eu escrevi aqui. O escolhido. Exato. Então, preste atenção aqui comigo, irmão. Roubados. Da onde? Aonde que isso explica que às vezes nós nos sentimos perdidos? Sua identidade foi roubada e às vezes você nem percebeu. Roubados pela expectativa errada. Ficamos impedidos de enxergar. Às vezes estamos vendo, mas não estamos enxergando. O que, sabe, o Espírito Santo tem trabalhado dentro de mim é para que a gente não apenas, sabe, veja, a gente enxergue. Porque a gente já viu o que Jesus fez. Mas será que você enxergou redentivamente o que Jesus fez? Parece a mesma coisa, não, irmãos? Não é a mesma coisa. Todos os discípulos de Jesus, até o derramar do Espírito, até que eles fossem batizados, eles andaram num nível de entendimento. A partir daquilo ali, se rompeu. E a pergunta é, Jesus disse claramente, João 14, por favor, abra lá. João 14, verso 1 até o 12. Diz assim: não permitais que o vosso coração se preocupe. Essa é uma versão da King James. Não permitais que o vosso coração o quê? Quem é que não vai permitir? Estou fazendo uma pergunta, irmãos. Quem é que não vai permitir? Então, como é que às vezes a gente terceiriza para Deus? Deus, não permita que isso aconteça. Nós tantas vezes achamos que quando algo bom acontece é Deus, quando algo ruim acontece, necessariamente tem que ser o diabo. Não necessariamente, irmão. Nós precisamos virar essa chave de meninice espiritual. Porque nem tudo que acontece na nossa vida, sabe, que às vezes é um tropeço, uma queda, sabe, significa, sabe, demonização, sei lá qual a outra ideia, embora ela exista. Não permitais que o vosso coração se preocupa. Credes em? Credes também em mim. Vamos seguir? 2. Na casa de meu pai há muitos o quê? Aposentos, moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vós, portanto, vou preparar-vos lugar. Preste atenção que eu vou falar com você. O que está acontecendo nesse texto? O capítulo 14 do livro de João
ele vai tratar principalmente do encorajamento específico para contrabalançar a partida de Jesus. O que Jesus está fazendo? Eu vou encorajar você. Porque você precisa ter um contrabalanço. Porque vai pesar tanto isso aqui, se você não tiver esse lado aqui para contrabalançar, para equilibrar, para dar você um ajuste, um calibre, você vai se perder. Por quê? Olha o que está acontecendo dentro do que Jesus está querendo trazer, comunicar àqueles discípulos. Ele está falando da sua partida, ele está falando da deserção de Judas. Vai acontecer já, já. Ele predita, sabe, o que vai acontecer com Pedro. Vai vendo. Jesus, ele vai ser assunto aos céus. Ele não vai estar mais com eles. Judas vai, antes de Jesus, subir, Judas vai o quê? Negar. Pedro vai também o quê? Deixar. Vai negá-lo 3 vezes, como Jesus tinha dito. Só que Jesus está falando de uma provisão final. Ele diz, na casa do meu pai. Diga, na casa do meu pai. Tem casa de papai, irmão, para nós. Amém? Que essa casa seja uma casa paternal para a tua vida. Que não seja uma placa, Comunhão Cristã Resgate. O que a Comunhão Cristã Resgate está fazendo por você? O que ela comunica à sua vida? A comunhão. A gente é comunhão. Por isso que a gente come. O comer é um princípio bíblico. A gente estar juntos para a gente se relacionar. Amém? Então ele está falando de quê? Uma provisão final da casa do Pai. A volta para os seus. E mais o quê? A perspectiva de fazer coisas maiores. Ele mesmo diz, eu não vou ler todo o texto. Ele diz, vocês farão ainda obras maiores. E a possibilidade ilimitada da oração. Posso ouvir um amém? Tudo que pedis ao meu Pai, Ele vos concederá. Aí tem gente, eu peço, Deus não dá. Tiago vai nos ensinar porque que Deus não dá, porque pedimos mal. Eu duvido que quando nós alinhamos a nossa oração com a vontade de Deus, ela é assim, instantânea. Às vezes antes de você orar, Deus já te deu. Sim ou não? Nós precisamos orar como convém. Paulo vai nos ensinar em 1 Coríntios capítulo 14, que aquele que ora em línguas, ora bem. Por quê? Por que ora bem? Porque não é a tua mente natural orando, é o teu espírito comunicando para Deus. Por isso, se você não ora em línguas, irmão, se você tem alguma barreira, tem gente que diz, Deus não quer que eu ore em línguas. Eu discordo dessa ideia, depois a gente pode conversar. Eu quero dizer para você que nem isso e nem aquilo. A gente precisa andar equilibrado. Porque tem gente que ora em línguas, mas tem uma língua desse tamanho, que é maior do que a língua daquilo que devia dominar ele. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando, às vezes, a gente ora em línguas, quero te fazer uma pergunta. Você sabe que eu gosto de fazer umas perguntas meio complicadas, não sabe? Onde você acha que estão as línguas, talvez não as estrangeiras, mas talvez as línguas chamadas estranhas? Tem uns que dizem língua dos anjos. Isso não é comprovado teologicamente, que a gente está na mesma esfera das línguas do que os anjos falam, mas existe uma língua estranha, que é não uma língua conhecida, supostamente celestial. Onde você acha que elas estão? Está onde? Está no Espírito. Se você não souber se comunicar, da onde você tem a maior profundidade de revelação, de entendimento. João capítulo 4, a mulher pergunta para Jesus, Senhor, vocês judeus dizem que é aqui para adorar, mas nós achamos que é aqui. Jesus disse, eis que a hora vem e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Tem gente que ora em línguas, irmão, o tempo todo. E se ela está nessa comunhão com Deus no Espírito, tem grande valia. Você quer ver o que eu estou falando? Não é uma... Parece assim, cara, esse cara está viajando. Pode até ser. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você ora em línguas, parece que tem algum nexo com a tua mente?
Você entendeu o que eu falei? Nem eu. Por isso que a Bíblia diz que quando a gente orar em línguas publicamente, que a gente interprete, para que o corpo seja edificado. Mas quem ora em línguas edifica a si mesmo. Nós precisamos ter a responsabilidade de edificar a nós mesmos. Toda hora você está querendo que o pastor, o líder, a cantora, o pregador te edifique. Se edifique na ação da comunicação do teu espírito com Deus. Amém? E o que mais acontece? Limitar as possibilidades ilimitadas da oração, o dom do Espírito Santo e a provisão da paz de Cristo. Você tem uma provisão de paz, irmão. Jesus vai dizer: o mundo não pode te dar a paz que eu te dou. Tem uma paz no mundo? Tem. A paz das circunstâncias. Quando a conta está boa, não dá uma paz? Que segurança. É essa paz que Jesus está falando? Não? Então, porque nós insistimos só estar bem quando a nossa conta está boa. Eu não estou te falando que a gente é um ser, sabe, extraterrestre, que como se não tivesse nenhuma conexão. Não é sobre isso. Não é sobre você não, sabe, sentir. É sobre você não se permitir ser estabilizado. Porque você não pode, eu não posso ser governado pela alma. A alma não pode ser protagonista da nossa vida. Olhe para os homens da fé de Hebreus capítulo 11. Pela fé, Abraão. Pela fé, Rabi. Pela fé, Noé. Cara, só coisa louca, extraordinária, amém? Todos eles vacilaram em algum momento. Como eu e você. Agora, deixa eu te dar um grande exemplo de como nós podemos driblar, como nós podemos acessar algo que vai nos dar a condição de experimentar coisas, sabe, ainda mais extraordinárias. Pô, mas esses caras viveram coisas extraordinárias, amém. Mas nós estamos em Cristo Jesus. O Espírito vinha sobre eles, mas não estava neles. Hoje o Espírito está em nós. Por isso você vai entender algumas coisas, pelo menos é assim que eu ressignifico. Por que Jesus vai dizer para aqueles fariseus, saduceus e aquelas cambadas de religião que tinha lá em Israel, dizendo, olha, vai ter mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Porque ele agora é a manifestação messiânica. Ele é o próprio Cristo. Ele é o ungido de Deus, dizendo, eu estou aqui. Como ele disse para a mulher samaritana, vem a hora e já chegou, eu estou aqui. Nós estamos numa estação, irmão, pós que o Jesus fez. Amém? Por que você ainda está na estação esperando o que Jesus vai fazer? Quantos estão compreendendo o que eu estou fazendo? Eu sei que está no mesmo, meu irmão, na eternidade está tudo no mesmo tempo, mas nós não. Você precisa entrar e conceber, sabe, o entendimento de que, olha aqui, vamos continuar, verso 3, não é isso? Lá de João 14. Eu vou até algum versículo mais à frente aqui. E quando eu me for, eu vos tiver preparado um lugar, virei de novo e os levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais o quê? Vós também. Amém? Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Preste atenção. Para quem ele está falando? Diga, os discípulos. Vós sabeis para onde eu vou. Não é isso? E sabeis o caminho. Verso 5. Indagou-lhe Tomé. Senhor, a linguagem está ali. Quírios, meu Senhor, não sabemos para onde vais. E como podemos conhecer o caminho? Verso 6, um dos versos mais, sabe, assim, que deve estar na nossa vida o tempo todo. Assegurou-lhe Jesus. Jesus lhe dá uma certeza a eles. Eu sou a. Ninguém vem senão por
Não é vai, é vem. Nós já começamos a entender o verbo errado. Não é ir, é vir. Ele é o acesso de tudo. Se você não acessa o caminho, você não pode experimentar a verdade e a vida. E você está vendo, mas Jesus morreu. Eu estou vendo isso na vida do meu irmão. Eu estou vendo isso na vida da minha irmã. Mas é comigo. Nós continuamos. Ontem nós tivemos numa ministração o dia todo. Nós colocamos, se eu não me engano, no grupo da CCR. Passamos o dia todo sendo ministrados por uma pessoa que tem acrescentado demais ao corpo de Cristo na face da terra. Nosso irmão Paulo Borges Júnior, como alguns chamam, de PJ. Meu amigo, Marcelo me chama também de PJ, Porral Júnior. Mas ele é um PJ, eu sou outro PJ. E passamos ali o dia sendo ministrados. Quanto conteúdo rico. Mas mais do que enriquecer, é fazer o quê? Um mover que promove um movimento. E o que acontece? Aqui, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Verso 7. Se vós, de fato, tivesse me conhecido, você gostaria de ouvir isso? Se vós, de fato, tivesse me conhecido, terias conhecido também meu Pai. E desde agora vos o conheceis e o vistes. É mesmo? Segue o fluxo. Solicitou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos é suficiente para nós. Aí vai Jesus. Então Jesus ministrou-lhes. Há tanto tempo eu estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe. Aquele que vê a mim, vê o... Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Crede-me quando digo que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas. Não foi isso que ele disse também para os religiosos? Quando eles disseram que eram filhos de Abraão, Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam obras que Abraão fez. O que Abraão fez? O que Abraão fez? O que Abraão fez? Base, crer. Diga crer. Irmão, crer é fundamento para a nossa vida. Abacuque capítulo 3 vai dizer o quê? Isso mesmo. Se a figueira, ainda que a figueira não, ainda que nos currais não haja o quê? Gado. Ainda que não haja fruto na oliveira, aonde que, mais o que lá eu já esqueci. Aí. O produto da oliveira minta, ainda assim, me alegrarei no... E aí o texto vai dizer mais para frente, se eu não me engano, o meu justo viverá pela... É antes? É antes. O meu justo vive pela... Crer é fé. Fé é crer. Ah, mas eu não creio. Está perdendo a oportunidade. Porque não diz respeito a você, diz respeito a Ele. É aqui que nós nos perdemos. Eu comecei dizendo, isso explica porque você se sente perdido. Porque você olha as circunstâncias e você mede. E não dá. Ferrou. Pegou. Caramba. O exército faraó está atrás. Na minha frente tem um mar. O que Moisés fez? Clama a Deus, irmãos. Amém? O que a gente faz quando está num aperto? Clama a quem? Agora presta atenção. A resposta para Moisés, lá no Antigo Testamento, foi Deus dizendo para ele, por que clamas a mim? Se ele fala isso para mim, ele falou, está de brincadeira, né? Se eu não posso clamar para o Senhor, eu vou clamar mais para quem? Vou clamar para o faraó? O bicho está doido para me arrebentar.
Mas em complemento, Jesus disse para Moisés: faz o quê? Estende a tua vara e ordena ao mar, abra-se. E diga ao povo que caminhe, que marche. Preste atenção, irmãos. Na lógica, nós não vamos conseguir marchar, porque tem mar na nossa frente e tem inimigo no nosso cangote. Só dá uma ordem e diz o que Deus manda você dizer. A autoridade da vara era aquilo que Deus estava liberando e concedendo a Moisés. Qual é a autoridade que Deus nos deu como igreja? Tudo que a gente liga no céu é ligado, tudo que a gente liga na terra é ligado no... Amém? É uma autoridade que Deus delegou a nós como filhos, como diz lá em João 1,12. E a todos que receberam deles o poder, exosíade, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Não é só dizer, é crer. Amém? Eu, há 2 semanas atrás, provavelmente... deixa eu só... João 6,26, Jesus responde naquele texto que ele está falando sobre o pão vivo que desceu do céu. No verso 26, Jesus respondeu assim a eles, as pessoas que estavam seguindo Jesus: em verdade vos afirmo, vós me buscais porque vistes os sinais, porque comeste os pães e os fartastes. Verso 27, preste atenção, irmão. Deixa o Espírito Santo ministrar seu coração. Trabalhai, não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. O que eu e você precisamos trabalhar? Pelo quê? Pelo alimento que não se perde. Presta atenção, irmãos. Existem muitas coisas que nós estamos fazendo, que nós estamos perdendo. E aí, quando a gente perde, a gente associa o que a gente perde numa visão míope, achando que Deus, então, não está comigo, que Deus não me ama, que Deus não está nesse negócio. Aí a gente tem que perguntar: que negócio? Que projeto? Meu? Seu sonho? Meu sonho? Se não estiver alinhado com o dele, ele vai frustrar. E que bom que frustre. Porque a gente ainda tem chance. De quê? Eu não estou falando sobre salvação. Eu estou falando sobre redenção, sobre propósito. Amém? Eu não estou falando mais sobre você. Ai, meu Deus do céu, você vai para o inferno. Se você está em Cristo Jesus, você não vai para o inferno. Isso é uma citação que se completou naquilo que Jesus fez. E, em consequência, porque Jesus fez, você anda na verdade. Amém? Você faz o quê? Você prova e experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que está onde? Você é o agradável? Deve ser seu irmão. Aquele pastor lá daquela igreja lá, o cara é fantástico. Ele é o agradável, é? Quem é o agradável? Quem é o perfeito? Tudo é ele, irmãos. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Trabalhar e não pelo... Eu já li tudo, né? Já li. Talvez nós estejamos ainda vivendo na estação da salvação. Jesus. E devemos, ou deveríamos, depois de entrar pela porta, qual porta? A porta da salvação. Você vai dizer lá no livro de João, né, no capítulo 10, Jesus mesmo vai dizer: eu sou a porta, né? Começa dizendo o capítulo 10 de João. Mas seguir, depois de você ser salvo, você segue o fluxo, o movimento. Diga movimento. Diga mais uma vez, movimento. Diga para o seu irmão: movimento, irmão. Não é estático, marcha, caminha, avança. Está com medo? Avança. Eu estou desencorajado. Deus te encoraja. Nós falávamos há 2 semanas atrás, morreu Moisés. Qual foi a palavra de encorajamento para Josué? Josué, Moisés morreu.
Ser forte? Para o quê? Para possuir uma terra que eu já tenho prometido. A estação de Moisés era tirar o povo do Egito. A estação de Josué é levar o povo para a promessa, para a terra prometida. Numa estação no Egito, existia maná que alimentava ele todos os dias. Quando eles entraram na terra prometida, o maná cessou e eles entraram no tempo dos novos frutos. Nós estamos querendo comer maná até hoje, irmão. No sentido menino. Lá na ministração, em algum momento, o Paulo botou uma imagem, gente. Eu até tirei uma fotografia. Depois a gente pode botar lá no grupo. Era um monte de coisas caindo assim do céu, como se fosse o maná. E aí estava escrito assim, manadeira. Eram umas mamadeiras caindo, e ele escreveu manadeira. Era um maná e uma mamadeira grande. Nós estamos querendo que toda hora fique caindo ainda maná do céu. O maná que alimentou o povo no Egito, como fala, gente? No deserto, foi um processo, irmãos. Depois eles entram num tempo de novos frutos. Por isso, Josué, capítulo 5, em Gilgal, Josué passa toda aquela descendência que nasceu no deserto, que não conhecia a promessa da Torá, os mandamentos, daquilo que Deus tinha dito. Deus orienta Josué, passa toda essa geração que não morreu, agora pela vara de pederneira. O que era a vara de pederneira, irmãos? Era a própria figura do Cristo, circuncidando aquela geração. Se nosso coração não for circuncidado, circuncidar é um ato de aliança, é um ato de pacto. E tudo que é excesso de carne precisa ser cortado da nossa vida. Mas nós estamos mais preocupados com o irmão que está na carne, e você não consegue avançar diante da redenção. Mostra para ele como é que ele vai comer os novos frutos. Mostra para ele como ele vai acessar o que você está acessando. Não adianta você dizer, você está vendo? Não está. E se está, você lembra quando o Paulo mencionou isso ontem lá na ministração. O Paulo mencionou quando Jesus passa lodo no olho do cego, e aí os olhos se abrem. Aí Jesus pergunta para ele, o que você está vendo? O que ele responde? Eu estou vendo homens como árvores. Não está legal, irmão. Ele ainda não está conseguindo discernir as coisas. Jesus toca de novo no olho dele. E ele passa a ver homens como homens e não como árvores. Significa, nós às vezes estamos vendo coisas que estão embaçadas, que os nossos olhos naturais estão nos impedindo de ver. E tem gente que está acessando, por quê? Porque ele já entrou num nível de uma fé que não tem a ver com o que ele é, mas do que Cristo é, do que Cristo fez, do que o Cristo realizou. Posso ouvir um amém? Então, você, às vezes, pode estar vivendo na estação da salvação. Sabe, não fica ali, irmão. Entra pela porta. João, acho que eu escrevi aqui, João 10:9. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Quem entra por Jesus é salvo ou não? Não, mas ele se equivocou. A pessoa não entrou por Jesus. Agora você é o medidor de saber se alguém entrou ou não entrou. Ele disse, ele afirma, se alguém entrar por mim, ele é a porta. O que a Bíblia vai afirmar? Será o quê? Salvo. Será salva. Entrará e sairá. E encontrará o quê? Você vê que entra e sai. Você entra na porta do reino, mas você se movimenta pela porta do reino. Ele, Jesus, você se movimenta nele. Você com o Pai e o Pai com você. João capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus, dizendo, Pai, assim como eu sou um contigo, que eles sejam um comigo. E todos nós possamos ser um. Amém? Começa com João 15, a videira verdadeira. Ele vai afirmar o quê? Que nós e ele somos a mesma coisa. Não é isso? O ramo e a videira não estão na mesma coisa? Ou não, irmão? Estou falando besteira?
Por isso que é preciso ter poda. Para quê? Porque aquilo que está roubando você da seiva, que é ele, seja o quê? Arrancado, para que só fique e só permaneça aquilo que te ajuda e te impulsiona a avançar na vida cristã. Para quê? Para que você um dia saiba que você é tão fantástico que você mereceu o céu. É isso, irmão? Nós estamos ainda na salvação. Deus está querendo que você mostre redenção para quem está ao teu lado. Mostre o Pai para eles. Pô, mas ele não comunga da mesma crença, dos mesmos hábitos, dos mesmos entendimentos. Mostre o Pai. Quando? Leve na igreja. Não é assim? Eu falei, eu comecei a nadar, fazer natação. Eu ia até falar que é negócio chato, mas deixa eu melhorar, porque a neurolinguística é problema. É maravilhoso nadar, irmão. Fantástico nadar. Mas depois eu chego e falei, amor, como foi? Foi bom. Mas deixa eu te falar uma coisa. Que bênção é poder estar na natação. E estar com gente nova, que não tem o que eu tenho. E eu já comecei a introduzir um irmão para o pai. Convidei para ele estar aqui hoje, ele não pôde porque ele foi para São Paulo. Mas a qualquer hora dessa você vai ver ele aqui. Mas eu não estou trazendo ele para a igreja. Eu quero mostrar que nós somos a igreja. Eu estou aos pouquinhos já começando a falar alguma coisa, a mostrar alguma coisa. Significa que Jesus Cristo, Deus salva, ungido, e o Christos, que é aquele que vem do grego, né, Christos, que significa Messias escolhido de Deus. Isaías 61 diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E ele me ungiu. Essa mesma missão está sobre mim e sobre você. Eu falava sobre algumas coisas, quem esteve aqui, sobre a diferença de Moisés, a estação de Moisés, a estação de Josué, né, que era sair de peregrinos na ação de Moisés, sobre a sua liderança. Né, a identidade do povo é marcada pela dependência no deserto, mas com Josué assume uma postura ativa de guerreiros, conquistadores, para tomar posse da terra prometida. Será que a gente está até hoje até assim, irmão? Que terra prometida é essa, Sérgio? A terra das promessas de Deus para a nossa vida, irmão. É muito mais do que apenas, sabe, a cidade, amém? A cidade faz parte, óbvio que faz. Mas primeira terra a ser conquistada é a terra do nosso coração, da nossa mente ser transformada, ser, sabe, entrar nessa metanoia, amém? E dentro daquela renovação de aliança que Josué fez, fazendo com que cada um daqueles homens que nasceram no deserto passassem e fossem feridos, diga feridos. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Se a aliança de Deus não te ferir, você só está... Como é que você disse? Ainda há pouco a Nath falou que era o quê? No início? Ela usou uma expressão como se fosse alguém que admira. Ela usou uma outra palavra. Simpatiza, né? Não foi isso que ela falou? Talvez você seja só um simpatizante de Jesus. E por isso, João capítulo 6, que eu acho que eu nem li, eu estou aqui indo para lá e para cá, Jesus diz, rapaz, vocês estão comigo porque eu alimento vocês. Mas se Jesus não nos ferir, irmão, se não fizer um corte em nós, e a Bíblia diz que eles não saíram até que eles fossem o quê? Curados. A aliança de Deus vem, nos fere para nos curar. Existe alguma coisa que precisa ser curada que não foi, sabe, cortada? Jesus está nos cortando. Cortando o quê? Cortando toda a incapacidade de compreendê-lo, de vê-lo, e na aliança da revelação, naquilo que a graça nos traz. Você quer ver?
Tinha tantas outras coisas para falar aqui, mas deixa eu dar um salto. Cadê você, Jesus de Nazaré? Milagres e sinais. Nós já ceiamos, amém? Então nós vamos até meio-dia. Moisés, dentro dos milagres e sinais, Moisés faz milagres de liberação, de libertação e provisão. As pragas, a abertura do mar vermelho, o maná, a água da rocha. Josué, milagres de conquista e guerra. A parada das águas do Rio Jordão, a queda das muralhas de Jericó, o sol que se deteve em Gibeão. Você sabia que a NASA já fez um estudo sobre isso? Eles estavam mexendo nos computadores desses, que eu não faço nem ideia, e eles perceberam que tinha um lapso em algum tempo que eles estavam, fazendo anos-luz atrás. Ele falou, o que aconteceu? Deu algum problema nas máquinas. Vê aí, tem algum problema. Viram que estava tudo funcionando. E eles puderam perceber que esse princípio da Bíblia se cumpriu. O sol parou e se deteve, irmão. Significa o quê? Até que Josué vencesse com o seu exército os inimigos, o sol se deteve para o povo, em plena luz, continuar fazendo o que devia fazer. Movimento de Deus. Sabe o que significa? Não tem trevas para quem anda em luz. Para de fazer a oração errada. Nós estamos orando, Senhor, eu vivo em trevas. Você não vive em trevas, irmão. Você anda em luz. Jesus diz, não são 12 horas do dia? Se você andar em luz, você não tem o que temer. Amém, irmão? Como a nossa mente precisa mudar, nessa mente caída, você precisa tomar a mente de Cristo e falar assim, eu não vou mais ficar fazendo confissões de que não são coerentes com o que a palavra em Cristo Jesus já realizou. Amém? E aí eu vou praticamente finalizar falando do que Deus instrui Josué a fazer 2 memoriais. 2. O que aconteceu? O propósito servia como ferramenta pedagógica. Diga comigo, ferramenta pedagógica. Sabe o que a gente quer? A gente quer vir para o culto e pegar tudo prontinho, o maná está pronto e você abre a boquinha e fala, daí, pastor Sérgio. Aí você, ai, que bênção foi esse culto hoje. Aleluia, glória a Deus, vou ficar alimentado a semana toda com esse maná. É? Vai? Vai não, irmão. Não vai não. Porque isso aconteceu lá na antiga aliança e continua na nova aliança. O que acontece? O propósito servia como uma ferramenta pedagógica. Nós queremos tudo prontinho, nós queremos tudo facilzinho. Quer ver uma coisa? Nós vamos ter a comida, já, não vamos? Você já está pensando nela, né? Fala a verdade, irmão. Deixa de ser sem vergonha. Está falando, acaba logo, Sérgio, que eu quero comer a comida. Mas essa perece, irmão. Se eu não comer aqui domingo, não faz o mínimo de falta para mim. Sabe por quê? O meu maior desejo de alimento não está a ser saciado nos meus desejos, nas minhas vontades. É fazer a vontade do meu Pai. Eu não estou dizendo que fazer a vontade do meu Pai é estar aqui pregando. Eu estou só falando para você que nós precisamos amadurecer na fé. Se você não puder comer, irmão, deixa seu irmão comer. Amém? Agora traga, não traga só para você, traga para outros também, estou falando naturalmente. Para que não falte. E a gente fica aqui preocupado, dizendo, será que vai dar, se não vai dar? Sobretudo para um visitante. Eu já falei, o visitante que eu vou trazer é meu convidado. Tu não é visitante, não. Mas tu vai comer, tu está na porção. Mas vocês vão ser os primeiros a ser servidos. Amém, irmão? Porque os mais maduros, papai e mamãe. Meu irmão, eu sei que aqui no nosso meio teve gente que talvez fez com que o filho comesse e não comeu porque não tinha. Mas alimentou o filho. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Diga responsabilidade. Nós precisamos parar de deixar de ser igreja menina. Nós não somos responsáveis.
Eu espero um dia que essa igreja esteja com muita gente. Muita, muita, muita gente. E que a gente tenha até problema de, no dia da ceia, da comida, não ter comida para todo mundo. Talvez seja essa hora que a gente vai precisar orar e falar assim, Pai, multiplica o que não tem. Mas enquanto nós não formos responsáveis, irmãos, a gente vem para cá, se sacia e vai embora. E a gente não pensa no nosso irmão. Não, isso é problema do pastor. Me mostra isso na Bíblia, irmão. Que é só do pastor. Eu sei que é do pastor, mas não é só do pastor. Amém? Quando no futuro os filhos perguntassem o que aquelas pedras, isso está lá no livro de Josué capítulo 4, versículo 2 e 3. Não vamos ler os versículos para... Então, quando os filhos perguntassem o que aquelas pedras significam, os pais contariam que Deus secou as águas do Jordão para que eles passassem em terra seca. Não é o Mar Vermelho, agora é o Jordão. Passassem em terra seca, assim como fez no Mar Vermelho. 2 batismos aqui, ó. O batismo do Mar Vermelho e o batismo do Jordão. O objetivo era que todas as nações da terra... O quê? Todas as nações da terra, diga comigo, todas as nações da terra soubessem que a mão do Senhor é poderosa. Esse é o primeiro memorial. O memorial no acampamento, no Gilgal. E o outro, o memorial que está lá no verso de Josué capítulo 4, verso 9. Se der botar só esse versículo aí, por favor, para a gente ler. Josué 4, 9. A Bíblia diz em João capítulo 7, que aqueles que têm sede venham e bebam a água da vida, amém? E essa água fará dentro de si o quê? Que diz, irmão? Então, o que jorra para a vida eterna? Ele jorra. Ele é o Cristo, fonte dentro de nós. Então, a fonte está dentro de mim. E por isso, hoje, eu posso jorrar. Até quando a gente vai querer ficar sendo descedentado? Ah, estou cheio de sede, pastor. Estou cheio de sede, pastora. Estou cheio de sede, meu irmão. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Ei, você está acostumado a toda hora pegar água na bica. Deixa eu te mostrar. Onde você vai buscar a tua água? João capítulo 4, a mulher samaritana. Tu não tem nem cordinha, tu não tem nem balde para pegar água. Jesus, oh, se tu soubesse quem te pede. Está entendendo, irmão? Até quando nós vamos ficar mendigando o que já não foi dado em Cristo Jesus? Não, isso é para os teólogos e os profetas. Meu irmão, é para filho, é para herdeiro de Deus. Só acessa, se apropria, se movimenta, busca, pergunta. Faz pergunta difícil. Para mim, não. Faz pergunta para os pastores aí. Quero só responder coisa mole. Faz pergunta difícil, irmão. Faz pergunta que a nossa cabeça gira. Ontem uma irmã fez uma pergunta na hora que foi aberta. Saber se o céu era um lugar maravilhoso, quem colocou no coração, sabe, de Satanás aquele desejo? O Paulo não respondeu muito, não, mas como Deus já me respondeu isso lá atrás, deixa eu te dizer uma coisa: Deus não colocou no coração, aquilo estava no coração de Lúcifer, porque ele é criatura, anjo é criatura, e mesmo num céu de Deus, a criatura se rebelou contra o Criador. Assim podemos ser nós. Hoje nós temos o Espírito Santo, mas se você não cuidar, você pode se rebelar contra ele. Então, como foi feito, verso 9, né? E Josué erigiu também 12 pedras no meio do Jordão, exatamente no lugar onde os sacerdotes que transportavam a arca da aliança firmaram seus pés. E elas continuam lá até os dias de hoje. Aonde estão as pedras que Josué colocou, que foi feita nos pés dos sacerdotes? Aonde? Diga, no meio. Preste atenção que eu vou falar para você. Existem coisas que estão por fora, existem coisas que estão por dentro.
Vou repetir para você. Existem coisas que estão por fora, que é para você ver, para que as pessoas saibam. O que é isso? Ah, isso é uma caneca. É, isso é. Isso é o que? Isso é um celular. É, está todo mundo vendo o que é. Mas para que é? Aí você vai explicar para que estavam aquelas 12 pedras ali em Gilgal. Para que aquela geração que nascesse soubesse. Olha o que Deus fez. Deus secou o Jordão. E as que estão lá no meio? Ninguém vê. Diga, ninguém vê. Mas quem colocou o assentamento nos pés do sacerdote sabe, porque foi marcado por dentro e não apenas por fora. Posso ouvir um amém? Então escute aqui. O propósito, enquanto o memorial do Gilgal era visível, para todos verem, o memorial no meio do Jordão ficava submerso e escondido quando o rio voltava a seu nível normal. Ele simboliza as vitórias secretas, os momentos de intimidade e os milagres que só Deus e aqueles que os viveram conhecem profundamente. Que milagre que você viveu. Talvez ninguém viu, mas você viu e experimentou. Você sabe e você conhece como que Deus te marcou. Amém? Por isso que falei para vocês, acho que na semana retrasada, quando Deus me trouxe lá aquela, como se fosse, sei lá como é que chama esse negócio, uma ideia, que veio capítulo, versículo e o livro da Bíblia. Eu saí correndo, sei lá o quê, fazer o quê, talvez para trabalhar, e de repente eu me lembrei, meu Deus, eu acho que Deus falou comigo. Olha como é que a gente acha. Acho que Deus falou comigo. Eu posso dizer para você, irmão, eu não acho, eu tenho certeza que Deus falou comigo. Porque eu jamais ia lembrar de um capítulo, de um livro e de um versículo específico. Você até pode, mas eu não. Eu tenho certeza que não. Vou começar até um tratamento, irmão. Que cabe a mim fazer um movimento, eu vou fazer. O que cabe a Deus fazer, Ele fará. Existem milagres que só Deus vai fazer. Agora, o que eu posso fazer, eu vou me movimentar. Eu vou tirar essas ataduras que estão me prendendo, que me deixam, às vezes, desnorteado. Mas deixa eu te falar uma coisa, para terminar. Elas simbolizam essas vitórias secretas. E o que está escrito lá em Atos 4:20? E, de repente, em algum momento, cara, é como se viesse de novo aquela mesma, eu não sei como é que se chama isso, irmão, uma impressão, tá bom? É como se ela viesse uma coisa assim digital e eu pudesse enxergar assim, aí estava lá, Atos 4:20. Aí eu corri para a Bíblia. Falei, o que está escrito em Atos 4:20? Quantos já lembram o que está escrito em 4:20? Eu sei porque isso marcou minha vida. Põe ali, por favor, Rec, é você que está aí, né? Atos 4:20. Como deixarei de falar daquilo que tenho visto e ouvido? Pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e foi só isso. O que Deus estava falando comigo, irmão? Menino, garotinho, talvez eu vou falar uma palavra que você não vai gostar, molequinho, que vem de Moloque. A gente usa aqui no Rio de Janeiro. Aí, moleque, beleza? Deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo está falando para mim. Falei, cara, até quando você vai ficar com essa meninice? Se apropria, rapaz. Para de ficar negociando. Sabe o que Filipe queria? Ele queria a garantia do destino. Mostra. Deus falou, ok, vou mostrar para você. Lá na casa do meu pai há muitas moradas. Mas não bastava. O que ele queria? Ele queria negociar o processo. Nós queremos o destino como segurança, mas não queremos o processo para viver. Isso aqui é a nossa meninice. Era o que Deus estava falando comigo. Ei, tu vai ficar nessa meninice até quando? Profeta te abençoar, gente botar a mão na tua cabeça, gente falar isso. Meu irmão, Deus quando quer usar, usa tudo, qualquer coisa. Amém? Usa mula, literalmente. Usa ou não usa? Eu nunca vi uma mula falando. Quer dizer, já vi alguma, mas deixa para lá. Aquela lá do animal eu ainda não vi, mas eu vou te dizer, irmão. Eu já vi alguns milagres de gente que não andava andando. Mas eu vou te dizer, como eu já falei para vocês, quando aquela criança que não andava andou, aquela família que viu aquele milagre depois da oração,
acreditando tudo pela fé a Deus, disse, isso foi a força de todos os deuses, de todas as entidades. Isso não é um problema nosso. Deus às vezes quer só marcar e mostrar para alguém, para algumas famílias. E se elas não dão aquilo que é devido a Deus, isso não é um problema nosso. Agora, Deus pode deixar de fazer, Deus às vezes deixa e às vezes Deus faz. Então não existe uma coisa concreta. Sabe, nós acabamos de passar, né, pela morte de pai de duas pessoas aqui da igreja, o pai da Mariana e o pai do Mazinho. Ambos nós fomos orar no hospital e ambos se foram. E a minha fé ficou balançada? Não. Por quê? Porque eu vou continuar orando e crendo para que Deus cure, que Deus restaure. E Deus tem curado e restaurado alguns, e às vezes não tem curado e restaurado outros. E é onde ficou o propósito? Meu irmão, a gente não entende nada de propósito. Existem propósitos que são só uma semente. É para Deus produzir outras coisas. Se o grão de trigo cair em terra, não morrer, fica ele. Mas se morrer, produz muito. Existem coisas que eu já vi Deus matando na minha frente, só para produzir outra coisa. Às vezes no próximo, na minha vida, na minha história. Amém? É desse jeito. Fica de pé, por favor.